O Internacional vai a campo neste domingo não apenas pela reversão da expectativa para com a torcida na arquibancada, mas também a busca por mais uma vitória a partir de um sucesso apenas nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Tem um elemento novo, o reencontro de D'Alessandro com o torcedor colorado, agora como diretor esportivo. E mais, o técnico Roger Machado pode fazer mudanças e principalmente novos testes na equipe. A busca, claro, é pelo melhor momento ou pela melhor formação. E para isso, Fernando pode estar voltando ao meio-campo. Enquanto isso, os bastidores políticos fervem e até mesmo José Olavo Bisol vai às redes para dar um pequeno recado aos infames. E ainda, conversei com algumas pessoas sobre Gabriel Carvalho, a possibilidade da saída do meia e algumas risadas que ouvi de algumas pessoas com trânsito do vestiário. Se liga, a gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, porque hoje, domingo, é dia de Internacional, 19 horas no estádio Beira-Rio. Vamos lá, Inter e Cruzeiro, jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, que vai tomando forma, né? O Botafogo cada vez mais líder, o Palmeiras buscando ali, o Palmeiras jogou ontem, inclusive, né? O Botafogo conseguindo manter aquela regularidade ali naquela luta que ele tem ali por conquistar um campeonato que não vem desde lá 1996. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve também no canal. Vem fazer parte desses mais de 51 mil inscritos aqui. E outra, né? E outra. Não te esquece. Likezinho, ajuda pra caramba o meu trabalho. Também compartilha nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes, que também o conteúdo vai pra muito mais longe, beleza? Quero te lembrar que se tem jogo do Inter, tem KTO e a possibilidade de tu botar uns pila no bolso e te divertir, porque KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e certamente tu pode te divertir demais. Usa o cupom Ernest, tá no primeiro comentário fixado, cara, o link pra tu lá jogar direto no cadastro com esse descontaço, ou esse bônus, na verdade, né? Que a gente chama ali, no teu primeiro depósito tu vai ganhar 20% a mais, beleza? O Campeonato Brasileiro, gente, ele vai tomando forma e a 24ª rodada começou agora nesse sábado com 3 jogos, né? Atlético Goianiense venceu mais uma, hein? Mais uma, depois de ganhar do Internacional, venceu o Juventude 2-1 lá no Antônio Ascioli também. E aí o Palmeiras, como eu disse, venceu o Cuiabá 5-0. E aí teve também mais um momento, né, de desrespeito do Abel Ferreira para com uma repórter, né, lá do eixo Rio-São Paulo. E aí também tem o Fluminense vencendo 2-0 o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, né? Absurdo esse resultado aí. Eu vou botar a tabela aqui atualizada, ó. Botafogo, que vai jogar hoje ainda, né? Joga contra o Bahia, é o líder. Depois o Fortaleza, Palmeiras, Flamengo e aí vai, né? O Internacional hoje, nesse momento, é o 13º com 25 pontos. O Cruzeiro tá ali buscando, né, uma vaga no G6, podendo até pegar um G6 ali, dependendo dos resultados paralelos do próprio Bahia, que vai enfrentar o Botafogo, e depois São Paulo, tá? O grande negócio, cara, é que o Internacional vem para esse jogo com algumas mudanças. E aí aqui a gente tem uma semana que o Roger fez alguns testes. O Roger testou o Borré sozinho. O Roger testou o Borré com o Valência. O Roger testou o meio-campo sendo aberto pelo Fernando. O Roger também contou com o Vitão. E aí aqui tem vários contextos. Por quê? Porque ele começa a ter as opções, né? O Bruno Tabata, que chegou como o reforço. Tem o Rogel também, né? Que é o reforço na zaga. O Vitão volta e é tido como um reforço, ainda que as principais janelas estejam abertas ainda, né? Na Europa. E pode ser uma possibilidade do Vitão sair. Então, assim, me parece muito claro que hoje a gente vai ter ou uma novidade no meio ou uma novidade no ataque.
Porque é o seguinte, se jogar o Borré com o Valência, a tendência é que o Bruno Tabata deixe o time, com o Wesley e o Gabriel Carvalho, junto com o Borré e o Valência. Se o Borré jogar sozinho, o Tabata volta, Valência no banco, uma opção para o segundo tempo. A abertura do meio-campo, Thiago Maia ou Fernando. Segundo homem, Bruno Henrique. Me falaram que não haveria possibilidade do Fernando e o Thiago Maia jogarem juntos, que o Roger entende que os dois são o primeiro volante, eles têm que abrir o meio-campo, eles têm que abrir o jogo a partir da bola que vem de trás. Eu gostaria muito de ver o Thiago Maia e o Fernando, mas não é o entendimento do Roger, pelo menos que me contaram desde o CT. Morada dos quero-queros ainda, né? Porque ontem o Inter treinou não ainda na totalidade, né, no CT Parque Gigante. Volta agora na segunda-feira. Volta agora oficialmente na segunda-feira. Não vai mais ter grupos, né? Um grupo treinou no CT Morada dos Quero-Queros, o outro grupo treinou no CT aqui em Porto Alegre. E aí a grande questão é a seguinte: eu apostaria num time com o Valência e o Borré. Eu acho que por mais que tenha a questão técnica envolvida, a gente tem, vamos dizer assim, uma espécie de encontrar um culpado. Se o Roger, eu acho que o Roger, pela administração do grupo, ele não vai tirar o Valência. A não ser que o Valência tenha alguma dor, a não ser que o Valência tenha alguma questão que não a técnica. Porque só jogando que tu pode pegar e recuperar o bom futebol, fazer gols e tudo mais. Então eu acho que a gente vai com dois atacantes, o Gabriel Carvalho e o Wesley. E aí abrindo o meio campo com o Fernando e o Bruno Henrique. A linha de trás aí tudo vai depender, né? Se o Vitão vai jogar ou não. Eu tô gravando esse vídeo aqui, esse conteúdo para vocês, às 10h45, tá? Ainda não tinha saído a lista de relacionados. Então por isso que eu também tô meio incipiente nessas questões todas para vocês, tá? Porque não era confirmado que o Vitão iria para a lista de relacionados. Tem alguns colegas que tem que o Vitão pode jogar e tem alguns colegas que dizem que ele pode ir para o banco, tá? Cara, o Roberto Melo, ele ontem, não foi ontem, né? Foi agora na quinta-feira, ele fez uma postagem falando sobre o D'Alessandro, né? Voltar. O D'Alessandro é um personagem hoje no Beira-Rio, né? Certamente vai ser aplaudido pelos torcedores. 17 mil é a previsão lá no Beira-Rio hoje, 19 horas, vai estar frio e tal, o momento não é bom, né? O Inter venceu um jogo dos últimos 10 no Campeonato Brasileiro. Então é óbvio que o momento não é bom, né? A torcida, esses 17, que se chegar em 17, o Internacional ainda tem que aplaudir, né? A direção internacional, esses 17 mil aí, porque não tá uma fase muito boa, tá? Mas o Roberto Melo, ele destacou a volta do D'Alessandro também, né? De que o D'Alessandro fazia parte do projeto dele e tal. E por que eu tô falando disso, dessa questão mais política? Porque o José Olavo Bisol também fez uma postagem nas redes falando de que não vai tolerar, né, infâmias, né? Ou não vai tolerar mentiras ou acusações levianas ou questões que possam ferir a honra, né, dele, da sua família, da direção como um todo, porque assim, nessa questão política que o Inter está vivendo, né, essa ronha, essa briga política em que o Inter está vivendo, existe uma polaridade muito grande e acusações, vamos dizer, sem provas, né? E eu até entrei em contato com o Bisol porque eu queria saber, vem cá, tu tá falando para alguém específico? Daqui a pouco, sei lá, algum crítico, alguma coluna de imprensa, alguma coisa assim, ou tu tá dando um recado? E o Bisol me deixou muito claro, cara, é um recado, porque assim, a internet não pode ser uma terra sem lei, né? Se chegarem e me disserem assim, se chegarem e mandarem uma mensagem, olha, o Bisol está roubando o Inter, isso é uma calúnia e difamação, e eu vou acionar a pessoa, juridicamente. Eu vou acionar a pessoa para ela se retratar, daqui a pouco ter de pagar alguma cesta básica para alguma instituição de caridade. Então, o Bisol deixou muito claro que críticas pontuais ao trabalho dele é uma coisa. Acusações sem provas é outra. Tá? Então, eu acho importante de destacar isso, porque eu entendo essa frase dele como
uma verdade muito certa, sabe? Não existe terra sem lei na internet, né? Atacou a pessoa, tem que fazer mesmo, né? Um BO tem que ir lá pegar e levar para o lado jurídico. E aí, aproveitando essa questão já de que estamos falando de vestiário e tal, conversei com algumas pessoas lá sobre a possibilidade de saída do Gabriel Carvalho. Lembra que a gente noticiou, né, uma informação vinda do Lucas Colar, inclusive, né, que viria uma proposta, um papel timbrado do Arsenal de 25 milhões de euros. E aí até eu quero me desculpar, né, porque eu nesse conteúdo eu botei 125 milhões, né, e é 155, porque eu fiz vezes 5 em vez de vezes 6, né, porque o euro tá vezes 6 dá 155 milhões de reais, tá? Então, eu tinha posto errado mesmo e vocês até me corrigiram depois nos comentários. Só que a questão é a seguinte. O Inter renovou com esse jogador até 2028, com uma multa do exterior de 60 milhões de euros. O Inter entende, primeiro de tudo, que não tem como o guri sair agora, né? Porque ele não tem 18 anos. Ele fez recém 17 na semana passada. E o Inter entende que esse jogador ele é muito técnico. Que ele tem passagem pela seleção, agora ele foi chamado pela seleção sub-20, ele tem uma moral muito grande já com a camisa da amarelinha, né, nas seleções de base, e que agora, com a continuidade dele como titular e a continuidade, inclusive, quando voltar o Alan Patrick, pode fazer com que ele tenha uma ascensão ainda maior. O Inter não pensa em vender esse jogador agora. O Inter, claro, por mais que precise de dinheiro e precise fazer os 130 milhões previstos no orçamento de vendas, o Inter, ele não quer se, entre aspas, desfazer do jogador. Por quê? Porque o Inter entende que 25 milhões de reais é pouco, 25 milhões de euros, perdão, é pouco para ele. O Inter, como tem essa cláusula de 60 milhões de rescisão, o Inter, ele topa conversar com alguém se o montante todo na negociação bater 40 milhões de euros. Ele é um meia, ele é um jogador veloz, ele é um jogador que pode jogar ainda mais atrás, como o próprio Roger falou na coletiva. Esse jogador, ele é multitarefa dentro do meio campo, porque ele também joga pelo lado. Então o Inter entende que nos moldes do futebol, e principalmente aquilo que a Europa vem buscar, ele é um jogador de muitas valências, que supre muitas características que a Europa gosta. Então, quer vir aqui pegar? Beleza, não tem problema nenhum. Bota quarentinha na negociação e a gente começa a conversar. Aí fazendo sim, né? Vezes 6 daria 240 milhões de reais. É um absurdo, né? É quase metade do orçamento do Inter no ano. Só para vocês terem uma ideia. Aí não tem o que fazer, né? Mas então, assim, fiquem tranquilos. Nesse momento, pelo menos, né? Eu digo fiquem tranquilos porque foi isso que me disseram. Fica tranquilo que ele não vai sair agora. Valeu? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, a gente te agradece demais por aqui. Eu digo a gente porque, pô, tô eu, tô a Natália, tá a Marina, tá o Matheus. A gente tá sempre aqui muito feliz, né, com toda a repercussão que dá no canal. Valeu? Um forte abraço para todo mundo, um bom domingo e a gente se fala lá no Beira-Rio depois. Tchau!